Mas é uma alegria poder falar desse tema tão relevante para as nossas vidas como filhos de Deus. De fato, nós precisamos estar apaixonados pela igreja, porque a igreja é o propósito de Deus para os nossos dias. E como membros dessa igreja, da Igreja de Cristo, nós somos privilegiados e, obviamente, além do privilégio que é pertencer à igreja, nós também somos responsáveis por ela. De fato, sob a autoridade de Jesus, sob a sua instrução, nós nos reunimos, congregamos, servimos, adoramos ao mesmo Deus e até a volta de Jesus Cristo, a igreja vai prevalecer, porque é a promessa de Deus. E é interessante nós considerarmos isso num mundo tão cruel, com tantos ataques à igreja, como muita gente diz, a igreja é o último obstáculo a ser vencido por essas estratégias que tentam desconstruir a família, a palavra de Deus e a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio Senhor é quem garante a igreja. Ela vai prevalecer por causa do poder de Jesus e por ser Ele a autoridade e o dono da sua igreja. Deixa eu orar com vocês e pedir que Deus nos abençoe aqui. Ó Deus, já participamos da mesa de Cristo e participar da ceia, Senhor, aquece o nosso coração, porque nós somos relembrados de que fomos comprados por preço, o precioso sangue de Jesus, e agora fazemos parte da Tua igreja. E que nesta oportunidade aqui, enquanto formos estudar, refletir sobre a liderança da igreja, o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, e ajudar a compreender de fato o que a Tua palavra nos propõe, nos ensina. Abençoa, Deus, desde já oramos, pela atual liderança desta comunidade local, pelos futuros líderes desta igreja, por aqueles que estão sendo capacitados para liderar. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um. Entregamos nas Tuas mãos, então, este tempo, em nome de Jesus. Amém. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, vocês devem se exercitar, mantenham a sua Bíblia aberta, consultem esses textos. Eu não vou projetar todos os textos. Em Atos 20, 28, nós lemos: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Já vimos esse texto no nosso momento de ceia. Então, a igreja pertence a Cristo, ela foi comprada pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo e Ele mesmo constituiu líderes sobre esta igreja. Em Mateus capítulo 18, um texto base sobre a implantação da igreja, nós lemos: respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhes disse: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. A igreja não é invenção de homens, ela foi criada pelo próprio Deus e revelada àqueles primeiros homens e também a nós, pela pessoa de Jesus, especialmente pela sua instrução. Então ele disse: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu, o Senhor Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não vão prevalecer contra ela. Então a igreja é um projeto de Deus, não é invenção humana. A igreja é única. Aliás, o que distingue a igreja de qualquer outro clube ou associação é que ela foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ela é única como organismo vivo, única organização com a qual Deus está comprometido. Deus está na igreja, Deus cuida da igreja, Ele implantou a sua igreja, Ele preserva a sua igreja e Ele mesmo virá resgatar a sua igreja no final deste tempo. A igreja ainda, ela está na batalha contra o inferno. Quando Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas sim contra principados e potestades, ele está considerando esta batalha, que ela é invisível, mas também que se manifesta visivelmente de várias maneiras, para que nós tenhamos plena consciência de que, porquanto ou enquanto igreja, nós estamos inseridos numa batalha espiritual. Porque Satanás, ele continua tentando destruir a igreja ou impedir que a sua igreja, ou a igreja de Cristo, persevere, permaneça, progrida, prospere. Só para nós nos situarmos um pouquinho, que aqui nós somos uma igreja batista. O que significa a Igreja Batista na sua liderança? Esse é o nosso assunto de hoje aqui. Apenas para que tenhamos uma ideia e tentando fazer uma distinção entre uma igreja organizada batista e uma igreja como organização presbiteriana, basicamente nós temos esse conceito aqui. Ok, a presbiteriana adota esse sistema de liderança. Ela é liderada por um presbitério. A nível nacional, é o presbitério da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por sua vez, cada comunidade local tem seu próprio presbitério. O pastor, juntamente com os presbíteros e diáconos, compõem esse grupo colegiado debaixo do presbitério nacional, regional e local. E depois, então, vem os vários conselhos dessa igreja. E então, chegamos aos ministérios de homens, mulheres, jovens, promoção social e tantos outros ministérios. Mas percebam que há uma ordem hierárquica, nacional, regional, local, e aí então se desenvolve. Vocês podem imaginar quantos líderes podem estar envolvidos aqui, dependendo do tamanho da igreja, diversos homens e mulheres para liderar, servindo ao Senhor para a edificação dessa igreja e para que a sua igreja se desenvolva tanto no nível nacional quanto local. Batista, vamos lá. Deixa aparecer ali. Ok. O poder máximo de uma igreja batista é a assembleia. Então percebam que cada um de vocês, como membro de uma comunidade local batista, tem o privilégio, o poder de voto, de veto, de participação ativa. Isso é servir. Como igreja local, nós temos o pastor ou pastores. Há igrejas batistas que adotam um sistema de colegiado. Então, é um grupo de líderes constituídos por pastores, presbíteros, diáconos, anciãos, coordenadores, que fazem parte dessa equipe para liderar a igreja. No sistema batista, nós temos, além do pastor, os diáconos e também os conselhos, chamados ministérios, que podem ser muitos. Então, varia de uma igreja para outra, mas o que distingue, basicamente, uma igreja
presbiteriana de uma batista é que na igreja presbiteriana há um presbitério que toma as decisões. A assembleia da igreja, a assembleia local, participa de algumas das decisões, mas a maioria das decisões, elas são tomadas por um presbitério. E esse presbitério responde ao presbitério regional. No Batista, não. Há pelo menos anualmente uma assembleia ordinária para escolher líderes, para prestação de contas, e assembleia extraordinária que acontece sempre que há necessidade, por exemplo, para tratar de disciplina, para constituir ou destituir um líder, para adquirir um imóvel. São decisões importantes, mas basicamente eu não vou me ater muito aqui para que a gente possa avançar, especialmente considerando com vocês o que é liderança. O que é liderança? Já pensou nisso? Certamente que todos nós, de alguma forma, lideramos no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na escola. Nós temos algum papel de liderança. Deus nos deu esse papel, esse privilégio. Mas, basicamente, liderar é influenciar. Quando nós pensamos em liderança eclesiástica, nós estamos, então, considerando Deus concede à igreja líderes e esses líderes vão exercer influência. O Tiago já mencionou aqui antes que a principal responsabilidade de uma liderança de uma igreja é capacitar biblicamente os seus membros. Porque foi Paulo mesmo que disse aos Efésios que Deus concede dons aos crentes e também concede líderes dotados com dons espirituais para exercer liderança, tendo em vista a edificação de todos os membros da igreja. Liderança é fazer com que as coisas importantes sejam feitas eficazmente. Quais são as coisas mais importantes para esta igreja? Aquelas que são estabelecidas por Deus na própria palavra. Pastorear o rebanho é a principal responsabilidade de um líder, mas existem várias outras responsabilidades importantes. Além disso, liderança é a capacidade de transformar a visão em realidade. Nós temos a visão nos é dada por Deus através da palavra, e os líderes deverão então transformar essa visão em realidade. É aquilo que a igreja é no dia a dia. Além disso, uma definição de George Barna sobre liderança é o processo de motivar, mobilizar, dar recursos e dirigir as pessoas a buscar de modo entusiástico e estratégico a visão de Deus que um grupo adota em conjunto. É o que esse grupo tem em comum. Então, o líder motiva, mobiliza, oferece recursos, dirige pessoas e busca, então, de modo entusiástico e estratégico, a visão de Deus que um grupo adota em conjunto. Além disso, uma outra definição, liderança é um processo. Vocês vão perceber ao longo do nosso estudo aqui que liderar envolve ser preparado, ser capacitado, porque liderança é um processo de servir irmãos, viabilizando que esses irmãos, que esse grupo, contribua com a edificação do corpo de Cristo com compromisso, relevância e excelência para a glória de Deus.
Nós vamos considerar, então, alguns textos. Um deles, nós já lemos parte, mas é interessante você abrir a sua Bíblia, agora em Mateus 20, de 20 a 28, porque aqui nós temos um conceito extremamente importante, eu diria que fundamental, sobre liderança. Se alguém perguntar para você o que é liderar, aqui você encontra essa resposta. É o fundamento. Se aproximaram de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda. Qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber do cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Mas Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E quando os outros 10 discípulos ouviram isto, eles ficaram indignados com os 2 irmãos. Não cabia essa pretensão, essa reivindicação. E o que Jesus vai dizer depois? Quem quiser ser grande, faça o quê? Que sirva. Mas ele deu mais ênfase. Ele diz: quem quiser ser o primeiro, deve fazer o quê? Deve ser servo. Liderar é servir, acima de qualquer outra coisa. Eu não posso estar aqui, ou em qualquer outra atribuição ou função numa comunidade local, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, sem que haja no meu íntimo, no meu coração, a disposição e o desejo sincero de servir. Servir a Deus, servindo aos irmãos. Como alguém já disse, o líder que não serve, não serve. Se servir é a principal qualidade e atribuição de um líder, então o líder que não tem a disposição sincera de servir, ele não serve para estar na liderança. Além disso, a grandeza do líder consiste em servir. Nesse sentido, vocês estão percebendo que servir envolve a motivação correta. Mas quais seriam as motivações incorretas ou reprováveis? Por exemplo, buscar estar em evidência, perseguir a fama. Eu quero ser famoso, eu quero ser grande. Deus condena esse tipo de atitude. Ou ainda, quem manda aqui sou eu quero ter autoridade. Eu sei falar, eu sei me impor, eu sou um gestor lá fora, eu sou o cara para liderar. Deus condena essa atitude. E Deus condena também aqueles que são motivados simplesmente pelo fascínio por dominar. Já viram isso? Algum líder que domina o rebanho em vez de servir, liderando. E nós temos visto muitos fracassos e divisões em grupos religiosos na própria Igreja do Senhor Jesus Cristo por causa dessa motivação equivocada. Paulo diz a Timóteo, no capítulo 3, versos 1 e 2, fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja, anseia ao episcopado, à liderança, isso é algo excelente.
Isso cabe a você, cabe a mim. Se você deseja ser um líder nas mãos de Deus, isso é excelente. Precisa se preparar. Porque ele vai dizer aqui, é necessário, portanto, não basta querer, desejar é algo excelente, mas ele diz, é necessário, portanto, que o bispo seja. Paulo usa a palavra ali, bispo, episcopos, são duas palavras para se referir à liderança eclesiástica. Quais são, então, essas exigências requeridas de um líder ou de alguém que aspira à liderança? Vejam, é genuíno almejar, não tem nada de errado. Se você deseja ser um líder, isso não é presunção. Presunção é alguém querer ser com a motivação errada. Eu quero ser para dominar, eu quero ser para ser famoso, eu quero ser para ser autoridade nesse grupo. É possível para todo filho de Deus que tenha a motivação correta. Opa, então, qualquer um de nós pode ser usado por Deus como líder, desde que haja uma motivação correta para servir. Paulo diz, dando exemplo de si mesmo, na primeira carta a Timóteo, eu dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele tinha consciência do chamado de Deus e agora tem plena convicção e consciência do ministério para o qual Deus o havia separado e preparado. Na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 2, versículo 11, ele diz, vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como o pai trata dos seus filhos. Olha a liderança presente aqui, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. O que nós vamos considerar, e a maior parte do nosso tempo aqui, vai ser para nós considerarmos quais são os critérios ou as qualificações que Deus coloca para aquele que quer ser um líder. Bem, quanto ao critério de escolha, nós temos uma instrução muito clara em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. O verso 2 diz assim, os 12 discípulos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O que ele está querendo dizer aqui é que havia necessidade de pessoas servindo como diáconos, mordomos. Por isso, irmãos, escolham entre vocês, preste atenção, escolham quem? Quem tem mais fama, quem tem uma oratória melhor, quem sabe dominar. Não, ele diz, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Pedro traz uma recomendação. E, de fato, ele diz assim, aos presbíteros, líderes, eu, presbítero como eles, diz Pedro, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda participante da glória que há de ser revelada. E ele faz um pedido, eu peço, notem, que pastoreiem
o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos do rebanho. Não é qualquer coisa o que nós temos aqui. Há um perfil, são recomendações quanto àqueles que deveriam liderar ou aqueles que já estavam exercendo liderança na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, notem, além de critérios para escolher alguém, é a igreja que escolhe. Os líderes são reconhecidos pela própria comunidade local. Além desses critérios de escolha e dessas recomendações, Paulo nos apresenta, tanto na sua carta a Timóteo quanto a Tito, quais são os pré-requisitos necessários. Sem estes, os líderes não deveriam ser constituídos. Vejam, o que nós temos aqui nessas listas, basicamente, são exigências de caráter. E é interessante nós notarmos que, segundo a instrução bíblica, os pré-requisitos para se escolher um líder, eles não trazem traços de liderança que são vistas lá fora, mas trazem traços de caráter que precisam ser vistos em qualquer líder na igreja do Senhor Jesus Cristo. Além disso, nenhuma habilidade típica do conceito secular de liderança requerida aqui. Não são qualidades específicas para líderes, notem. Talvez você possa estar aí, bem, eu não pretendo ser líder. Acho que eu posso contribuir de outra forma. Vejam, essas qualidades, nessas listas que nós temos, tanto em Timóteo quanto em Tito, são qualidades de caráter que todo cristão deveria possuir. É o que Deus propõe para você e põe para mim. Sendo líder ou não líder, todos nós devemos revelar e deveríamos buscar essas qualidades de caráter. Então, pense comigo, que tipo de homem, ou homens ou mulheres, você escolheria para uma tarefa que visa transformar a história da humanidade? É mais fácil nós respondermos a essa pergunta se nós pensarmos o seguinte: quem o Senhor Jesus Cristo escolheu para mudar a história da humanidade? Para liderar a sua igreja? Algum empresário rico? Algum homem de autoridade? Um rabino? Um intelectual? Alguém famoso na sua época? Não. Na verdade, Jesus escolheu pessoas simples da Galileia. Não tinham fama, não eram ricos, não eram poderosos. Além disso, lembram-se? Escolheu pescadores, pessoas simples. Não somente isso, ele escolheu inclusive um coletor de impostos, alguém que era odiado pela sociedade, por causa da sua função, do seu papel. E eu fico impressionado, porque o Senhor Jesus Cristo mudou a história, escolhendo 12 homens comuns. Eram pecadores,
não eram famosos, pessoas simples como nós, frágeis, limitadas. Ele os escolheu para um grande projeto, o maior de todos, que é a sua igreja. Além disso, qual era a tarefa principal desses homens? Seriam as suas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Representantes do Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais importante no mundo do que isto. O texto diz em Atos: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Além disso, eles estariam sob a autoridade e o poder de Jesus. O poder não seria deles. Não seriam eles os que iriam convencer as pessoas. Paulo diz aos Efésios: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. Ele se referia aqui ao grande mistério de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas notem ainda que eles anunciavam a mensagem de Cristo, não a sua própria mensagem, como vemos hoje. O homem se distanciando do verdadeiro evangelho para facilitar as coisas, tendo em vista atrair o maior número de pessoas, mas com o falso evangelho, e não com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós lideramos, e o nosso grande desafio é permanecermos fiéis ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo, não há outra mensagem. Então, o líder cristão, ele deve ter plena consciência dessa tarefa, como representante de Cristo, sob a autoridade e o poder de Jesus, e anunciando a única verdade, que é a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então vejamos quais são os pré-requisitos necessários. Nós vamos considerá-los fazendo a divisão dessas qualificações por áreas. Acho que isso vai ajudar a nossa compreensão, tá bom? Muito bem. Como são atribuições de caráter, a primeira que aparece na lista é que o líder, o que aspira à liderança, ao episcopado, deveria ser esposo de uma só mulher. O que nós entendemos por isso? Eu sei que há várias interpretações em relação a isso. Seria um homem casado com uma só mulher? Bom, quanto a isso não há qualquer discussão. Não poderia ter duas esposas, esse líder. Alguém que já casou, não está mais casado, alguns entendem que talvez. Se ele foi divorciado, por exemplo, ele não poderia exercer o pastorado. Mas vejam, o que se trata aqui nesta qualidade de caráter é que, de fato, ele tem que ser um homem íntegro em relação à sua condição social. Esposo de uma só mulher, de fato, Deus espera que todos nós homens, e não apenas o pastor ou presbítero, sejamos fiéis à nossa única esposa. Não há qualquer margem para qualquer um de nós, maridos, e também para as irmãs esposas, para que tenhamos um outro relacionamento fora do casamento.
Deus condena isso, isso é pecado, isso é adultério. E o adúltero não pode exercer liderança na igreja. Mas também o aspecto da fidelidade. Notem que é uma atribuição que tanto os presbíteros quanto os diáconos deveriam manifestar, porque aparece aqui, nesses textos, uma recomendação tanto ao presbítero quanto ao diácono. Então, na nossa compreensão, Deus espera que o líder, ou aquele que vai exercer liderança, ele seja aprovado na sua própria casa, sendo fiel ao seu cônjuge. Vamos ver um pouco mais. Ele precisa ser um pai exemplar ou uma mãe exemplar, cuidando bem dos seus filhos, segundo a instrução bíblica. Então o texto vai nos dizer isso. Ele deve criar os filhos sob disciplina, com respeito. E há um acréscimo aqui. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Estão percebendo o valor dessas qualidades, características aqui, todas elas voltadas para o interior, para a qualidade de caráter? Não basta que ele seja esposo de uma só mulher, ele precisa governar bem a sua própria casa, não ter os filhos acusados de dissolução, nós vamos ver mais adiante, porque o texto vai fazer referência a isso, em Tito capítulo 1, de 5 a 9, tenha os filhos crentes, não acusados de dissolução, ou não insubordinados aos pais. Seria um filho rebelde, uma filha rebelde. Possivelmente a expressão aqui, filhos crentes, signifique fiéis, com fé, dissolução, libertinos, corruptos, desviados. São recomendações para aqueles que querem exercer o presbiterato, a liderança eclesiástica na igreja. Efésios capítulo 5, 18 vai dizer: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tomando esta instrução de Paulo aqui e aplicando-a à condição dos filhos, ou ao papel dos pais em relação a esses filhos, podemos entender de fato que o que se requer aqui é que esse líder tenha os filhos que não sejam acusados de dissolução. Além disso, ainda dentro da liderança, no contexto do lar, ele deve ser hospitaleiro. Presbíteros, a expressão que ele usa de 3, de 1 a 7, e Tito, de 1, de 5 a 9, usa a mesma expressão. Então, nos dois textos, aparece a mesma recomendação, que eles sejam hospitaleiros, ou seja, que eles acolham pessoas em sua própria casa, acolham bem na própria comunidade e se apresentem como pessoas que dão boa acolhida ao visitante, alguém que está chegando, ao viajante. Mas vejam que essa qualidade aqui, ela está bem presente, não apenas no que diz respeito à liderança eclesiástica, mas à comunidade cristã, que deve ser acolhedora, hospitaleira, né? Assim como cada um de nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos ser hospitaleiros. E esta era uma marca muito importante da igreja primitiva, especialmente considerando aqueles dias em que não havia hotéis, hospedarias, as pessoas andavam longos percursos, não havia
o transporte fácil que nós temos hoje e precisavam de um local para pousar, para se alimentar. Então, essa qualidade era muito importante na igreja do Senhor Jesus naqueles dias. Agora vamos pensar nas qualidades de comportamento. O que esse líder deve manifestar? Vejam, nós temos a primeira palavra aqui que é irrepreensível. Se alguém deseja liderar ou aspira à liderança, deve ser irrepreensível. Qual é a ideia que se tem aqui? Literalmente seria alguém não merecedor de repreensão ou censura. Alguém que não merece levar um puxão de orelha, um chacoalhão, por estar fazendo alguma coisa errada ou dando um mau testemunho. Isso deve se esperar tanto do presbítero ou dos presbíteros, como bons despenseiros de Deus, quanto dos diáconos. Nenhum deles deveria ser acusado para não comprometer o nome de Deus, o bom testemunho do Senhor Jesus Cristo. Seja por aquilo que manifesta lá fora ou dentro da igreja. O seu proceder é exemplar, ele não merece repreensão. A repreensão é uma determinação bíblica para aquele que se desvia do caminho, para aquele que dá mau testemunho. Cada um de nós, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos cuidar uns dos outros e não sermos omissos quando, ao percebermos alguém da comunidade de Cristo se desviando do caminho, vivendo no pecado, nós não podemos ser omissos, nós precisamos chamar a pessoa amorosamente e repreendê-la em nome de Jesus, ajudando-a assim a não ser derrotada pelo próprio pecado. Perfeito, bem lembrado. A repreensão é necessária quando a pessoa está dormindo, ela continua no pecado. Então ela precisa ser trazida e repreendida para que se desvie. Obviamente, quantas vezes nós pecamos durante o dia, né? Por pensamento, às vezes palavras, mas o Espírito Santo nos incomoda e nós acertamos logo com Deus isso, né? Perdoa, Senhor, perdoa a esposa pelo que eu falei, pelo que eu fiz. A questão é, de fato, em qualquer condição, nós devemos manter um comportamento exemplar, não passivo de repreensão. Paulo vai dizer ainda que é necessário que sejamos, ou que os líderes sejam experimentados. E aqui, na verdade, ele se refere ao diácono. Traz a ideia de ser maduro, não é alguém neófito, nós vamos tratar disso mais especificamente mais adiante. E que tenha bom testemunho dos de fora. Então, você imagine alguém que exerce liderança na igreja, né? Se a vizinhança sabe que lá fora ele não dá um bom testemunho, qual o resultado disso? Essa igreja é frouxa. Essa igreja não tem autoridade para testemunhar. Porque se um dos seus líderes dá mau testemunho lá fora, essa igreja está sendo omissa, ou simplesmente está sendo cúmplice, ou não está fazendo o seu papel como igreja do Senhor Jesus Cristo, que é preservar a verdade, preservar a doutrina, preservar o seu
testemunho. E quão importante é isto para todos nós como crentes, né? Aquilo que nós somos aqui, nós praticamos lá fora, nós somos lá fora, e ninguém levanta qualquer acusação contra nós. Isso não significa que nós não seremos criticados por sermos crentes. Nós vamos ser. Aquele lá é crente, aquele lá não faz isso, não faz aquilo. Mas isso deveria resultar em regozijo, né? Sermos criticados por darmos um bom testemunho. Vamos lá, que o tempo passa. Ainda em relação ao seu comportamento, na lista das qualificações, Paulo vai dizer que é necessário que ele seja justo, referindo aí a sua vida vivida em retidão. Ele procura andar de maneira reta, correta, sem culpa. Ele não tem vergonha de admitir as suas fraquezas. Na verdade, isto é uma virtude. E ai de nós se tentarmos manifestar, seja dentro ou fora da igreja, a atitude de alguém que acha que nunca peca, nunca erra. Não. De fato, sermos justos significa buscarmos andar em retidão, reconhecendo as nossas fraquezas e admitindo que quando nós pecamos, nós nos lavamos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, um líder, um presbítero, um diácono deveria ser justo, reto. Bem como deveria ser piedoso. O piedoso é aquele que busca andar no temor do Senhor, leva Deus a sério, para simplificar. Ele não brinca com Deus, ele leva Deus a sério. Ou é aquele que observa toda a obrigação moral da fé. Procura andar conforme a palavra, admitindo as suas fraquezas, mas perseguindo de uma forma intensa, diária, esse andar piedoso ou andar no temor do Senhor, que é a mesma coisa. Além disso, ele é amigo do bem. É interessante que esta lista, ela parece ser uma lista completa. Porque ser amigo do bem é amar a bondade. Isso não se refere unicamente ou exclusivamente aos relacionamentos internos, dentro da igreja, mas aos relacionamentos fora da igreja também. Ele é amigo do bem. Ele sabe dizer: bom dia, como vai? Obrigado. Ele se apresenta, ele não entra em intrigas, é outra qualidade que vai aparecer também, mas ele é amigo do bem, é uma pessoa que ama a bondade. E como o nosso mundo carece de pessoas assim, isso faz toda a diferença. Isso atrai pessoas para Cristo. Nós manifestarmos bondade mesmo para com aqueles que nos são cruéis ou não bondosos. Eles são fiéis em tudo, e aqui a expressão é usada para se referir a alguém que é confiável. E é interessante que é uma nota aí no texto, na carta a Timóteo, que se refere às diaconisas, que deveriam ser confiáveis, respeitáveis, fiéis em tudo. Mas é uma qualidade não menos importante, porque se alguém não confiar no líder da igreja,
como é que vai receber ou acolher a sua palavra, a sua instrução, a sua liderança? Então precisa ser alguém confiável, né? De confiança. E obviamente que não dá para separar esta qualidade de caráter das demais. Elas estão todas interligadas. Né? Porque a confiabilidade, de fato, é uma virtude que ela é demonstrada e, consequentemente, as pessoas que estão debaixo dessa liderança, eles a consideram, porque ela faz parte de um conjunto de qualidades de caráter. Esse líder também deve ser respeitável, lá está, respeitável por causa do seu caráter. Não porque é alguém que é famoso ou que sabe dominar. Não, ele é respeitável por causa do seu caráter. Então, é alguém que é digno de honra. O próximo grupo de qualidades e atribuições tem a ver com o coração do líder, ou a sua humildade. Obviamente, se ele é um dominador, ele não é humilde. Se é alguém que persegue a fama, ele não é humilde. Mas a humildade é uma das principais características cristãs que Deus espera ver tanto naquele que lidera ou busca liderar, como também em cada um de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é que ele não seja neófito. O que é um neófito? É alguém que é novo na fé, não experiente, não maduro. E a descrição de Paulo é que esse líder não deveria ser neófito para não suceder que ele se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Alguém que não tem experiência, mas se apresente como tal, se achando dono do pedaço, né? Como alguém que tem autoridade. Não, o que se requer dele é uma atitude humilde, de alguém que está aprendendo, que está crescendo, que está debaixo de autoridade, para que Satanás não tire proveito disso, pela sua falta de experiência ou maturidade. Por isso que é importante uma igreja, uma liderança plural numa comunidade. Não apenas um, mas mais de um, estando debaixo de uma liderança que pode ser colegiada. Ele tem que ser modesto, decente, uma pessoa discreta, que não busca aparecer, essa ideia aqui, acho que isso a gente entende bem. Né? Ele não é um aparecido, né? Alguém que está lá para aparecer, simplesmente para aparecer. Não, ele é discreto, ele é decente. Além disso, ele não pode ser arrogante. E eu creio que Paulo quis se referir aqui a alguém que é teimoso, soberbo, orgulhoso, cheio de si mesmo. Não. Uma das maneiras de nós entendermos esta qualidade aqui é quando nós, de fato, percebemos que somos pessoas ensináveis. Ainda que saibamos muito, nós não vamos tirar proveito disso no mau sentido. Eu sei mais, eu posso mais. Não, eu quero aprender. Que bom que eu já sei isso. Tem alguém que revela um coração humilde, não arrogante. Mas é importante que ele também
tem uma boa comunicação. Como? Sendo alguém de uma só palavra. Não se contradiz. Ele fala a verdade. Não fala quando não sabe. Não fala simplesmente para receber aprovação. Não. É alguém de uma só palavra. O que ele diz é o que é. Ele não diz com segunda intenção, ele fala a verdade, não se contradiz. Além disso, ele não é maldizente, ou fofoqueiro, ou falso acusador. E veja que o termo que é usado aqui é diabolos. O grande acusador que é Satanás, né? A mesma raiz. Mas esse líder, ele não pode ser falso acusador ou fofoqueiro. Como isso serve para nós, meus irmãos e minhas irmãs, né? Quando ouvirmos alguém trazendo alguma denúncia, todo cuidado é necessário. Nós precisamos chegar à fonte para saber se aquilo é verdade e nunca espalhar a outras pessoas, porque Deus não quer que sejamos maldizentes ou fofoqueiros. Em relação ao domínio de si mesmo, o autocontrole, o domínio próprio, obviamente que Deus espera que esse líder seja controlado, tenha domínio de si mesmo, não perca o controle diante de situações as mais variadas possíveis, especialmente as difíceis. Ele precisa ter domínio de si mesmo. Tem que ser sábio, equilibrado, de uma mente ou com uma mente sã, sóbrio. Eu disse sábio, mas é sóbrio, né? Porque a sobriedade é o que se espera de um líder, bem como é o que se espera de um cristão. De outra forma, ele vai ser dominado por qualquer outra coisa que possa incliná-lo ao seu coração, né? E como nós precisamos dessa sobriedade nos nossos dias, com tantas vozes falsas, contrárias à verdade, com tantas ideologias nos nossos dias. Temperante, alguém moderado, alguém contido, que não perde o controle, aparece tanto no texto referindo-se a presbíteros, como também a uma qualificação de caráter do diácono. Não violento, não agressivo, a expressão é bastante clara. Se alguém deseja ser um líder, ele não pode ser violento. Especialmente alguém que precisa ser controlado pelo Espírito e não pela carne, para que possa ser instrumento nas mãos de Deus. E também ele tem que ser inimigo de contendas. Ele não se mete em encrencas, em brigas, em discussões desnecessárias. É importante que ele dê um bom testemunho, sendo inimigo de contendas e evitando brigas. E ainda, ele precisa ser cordato. O que é o cordato? É o oposto do violento. Ele é pacífico. Então, é alguém que, num ambiente onde há discussões calorosas, ele é um pacificador. Ele vai levar a pessoa a contar até 10, a não falar o que pretende dizer naquele momento. Ele vai apaziguar esse ambiente ou essa relação.
Deus espera ver isso em nós. Promotores da paz. Não dado ao vinho. Alguns fazem mau uso desse texto para pregar e ensinar a abstinência completa de qualquer bebida, em qualquer circunstância, qualquer bebida alcoólica. Entretanto, Paulo está condenando aqui, e de fato se referindo à não dependência de qualquer bebida, e eu diria não só bebida alcoólica, de qualquer coisa. Aqui ele especifica não dado ao vinho, a bebida fermentada. Mas ele tem em mente aqui aquele que habitualmente consome. Depende de tal substância. Ou ainda, aquele que se embriaga, porque ele traz esse conceito aqui em outras partes da Bíblia. É o contrário da sobriedade. É o nécio que se entrega à dissolução e vai ser controlado por aquilo. Então, o líder não deve ser dado ao vinho, bem como todos nós aqui, cada um de nós como filhos de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, não deveríamos ser dominados por qualquer coisa, a não ser pelo próprio Espírito Santo de Deus. É como se alguém dissesse a meu respeito: o Oswaldo gosta de uma cervejinha. Eu bebo cerveja, não tenho problema, vinho de vez em quando, mas quando alguém diz Oswaldo gosta, ele já está me classificando. E isso, para mim, seria um péssimo testemunho, porque eu não queria ser identificado como alguém que gosta da bebida. Entendem? Então é aquilo que o Tiago disse, é aquilo que nos classifica, como é que as pessoas nos veem, né? Se elas nos veem como pessoas dadas a, né? Seja a bebida, seja comer muito, a glutonaria, não cobiçoso de sorte da ganância e não avarento. Vejam, Paulo agora está se referindo a alguém que necessita ser desapegado às coisas materiais. Não avarento, é alguém que não idolatra o dinheiro, alguém que não é maluco por ficar rico. Ávido por lucro sujo, alguém que seja explorador, ganho desonesto, que sonega imposto, enfim. Não cobiçoso de torpe ganância, ganância torpe, suja. Tanto presbíteros quanto diáconos. Porque vejam, ele vai dizer aqui, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Era o mesmo contexto. É uma consciência limpa quanto à ganância. Está tranquilo. É alguém que não tenta ganhar desonestamente. Torpe ganância, não revela torpe ganância. Lucro sujo. Deus espera ver em nós isto. E ainda, alguém apegado à palavra fiel. Há um fundamento aqui. Isso é indispensável na sua vida, na minha vida. Especialmente no que diz respeito à liderança eclesiástica. Alguém que retém firmemente, é fiel a, dedica-se a, apega-se a, interessa-se por, atento a. Se há algo que vocês devem cobrar de seus líderes desta igreja, é que eles sejam homens da palavra, apegados à palavra,
fiéis à palavra, que se interesse pela palavra, que ensine a palavra, que tenham apego e atenção à palavra sempre, porque essa é a principal virtude. É o que vai manter a igreja fiel a Deus e fiel à palavra. E por fim, apto para ensinar, alguém que conheça, que estude, né? Cobrem de seus líderes que eles se dediquem muitas horas durante a semana para estudar a palavra, a fim de que possam ensiná-la com seriedade, com zelo, com excelência a vocês. Não aceitem qualquer coisinha. Aceitem, busquem, cobrem, esperem alimento sólido da palavra, porque somente isso vai saciar a fome de vocês. Além disso, Deus espera que sejam líderes que tenham autoridade para exortar pelo reto ensino e convencer os que se contradizem. Percebam essa autoridade que deriva do conhecimento bíblico e também de uma vida condizente ao conhecimento bíblico. É isso que dá aos líderes a liberdade e a oportunidade para exortar e repreender em nome de Deus, porque eles manifestam uma vida coerente. O que eles estudam e ensinam é condizente com aquilo que eles vivem e praticam. Meus irmãos, eu quero encerrar com essas recomendações finais. Orem pelos seus líderes. Não só o pastor Tiago, mas os diáconos, os que ensinam aqui, lá com as crianças, ou que desempenham algum papel de liderança, orem por eles. Sujeitem-se e apoiem seus líderes. Deus espera isso de vocês. Busquem essas qualificações para a liderança. Passei muito rapidamente aqui, mas considere, em algum momento, na sua casa, no momento tranquilo, rever essas lideranças, perguntando ao Senhor: Senhor, como é que está a minha vida diante de cada uma dessas qualificações de caráter? Senhor, ajuda-me a melhorar nessa área ou nessa área. Enfim, busquem estarem alinhados com aquilo que Deus espera de vocês. E por fim, coloque a sua vida, o seu coração principalmente, mas seus dons, seus talentos, o seu tempo, para servir ao Senhor numa ou noutra atribuição, pois é isto que Deus espera de cada um de nós.